Sempre que eu faço vídeo sobre a geopolítica, sobre o que está acontecendo no mundo, eu vejo pessoas dizendo, Thiago, você tem que fazer vídeo contra o Bolsonaro, você tem que denunciar o Bolsonaro, essas coisas a gente não quer saber não. Olha, as pessoas têm que ter consciência de que o movimento que está acontecendo nesse exato momento, liderados por Rússia e China e do outro lado pelos Estados Unidos, vão impactar a nossa vida para sempre. Não é pelos próximos anos ou próximas décadas, para sempre. O mundo nunca mais será o mesmo. A Rússia e a China chamam esse movimento que está acontecendo de um novo mundo multipolar. Já já eu te explico o motivo disso. E o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, chama de nova ordem mundial. Inclusive, o Joe Biden usa um termo que os bolsonaristas adoram, nova ordem mundial. A China também usa, às vezes, o termo nova era, uma nova era. A China adora o termo era, porque isso remete aos tempos antigos, quando a China, eu estou falando milênios atrás, quando a China dominava o mundo com a Rota da Seda. Então, esses movimentos vão mudar completamente a maneira como a economia mundial e como a globalização existe no mundo. Então, é muito importante falar sobre isso. Muito, mas muito mesmo. Mais até do que um ou outro esquema do Bolsonaro que impacta a nossa vida daqui hoje, daqui um ano, daqui dois. A gente sabe que dia 31 de dezembro o Bolsonaro não é mais presidente. Só que essas coisas que estão acontecendo no mundo vão impactar para sempre. A desdolarização do mundo está acontecendo e começou agora em 1º de abril. Por acaso, dia da mentira inventado lá nos Estados Unidos, mas começou a desdolarização do mundo. Eu vou te explicar aqui como que aconteceu, mas eu peço a sua inscrição aqui no canal, porque aqui a gente fala o que a grande mídia não mostra. Você pode até ver que nos últimos dias, a Globo, o Globo News, a CNN, enfim, a grande mídia e SBT, Record, pararam um pouco de falar sobre guerra na Ucrânia e sobre geopolítica, perceberam? Você não vê mais a grande mídia. Eu lembro quando o rublo, a moeda russa, começou a se desvalorizar muito, a grande mídia começou a falar, olha, o rublo está desvalorizando, as sanções estão fazendo efeito, a Rússia está de joelhos, olha só. E não é porque eles odeiam a Rússia, porque eles não gostam da Rússia em si. Eles estavam promovendo russofobia porque a Rússia é uma das rivais dos Estados Unidos. O próximo passo era promover a sinofobia, que é a fobia a tudo que vem da China. Mas era o próximo passo do plano dos Estados Unidos, que falhou miseravelmente. Olha só o que aconteceu. Agora, o rublo já vale hoje, o rublo comparado aos euros, vale mais do que valia um ano atrás. Mais do que um ano atrás. Quer dizer, se recuperou completamente, já vale mais. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a Europa é completamente dependente do gás russo. Os preços na Europa começaram a subir. Tem países que já têm pouco, mas já tem alguma falta de produtos nos mercados. A BlackRock, que é a maior, eu citei isso aqui outro dia, é a maior gestora de ativos do mundo, tem quase 10 trilhões de dólares em ativos que eles gerenciam, disse, a vida dos norte-americanos e dos europeus nunca mais será a mesma. Olha só o que está acontecendo. E vai chegar o momento em que você vai ao mercado e você não verá mais americanos e europeus. Você não vai ter todos os produtos que você quiser comprar, não terão disponíveis no mercado. Olha a gravidade disso. O que aconteceu? A Rússia estava enfrentando a desvalorização do rublo, a russofobia sendo promovida dia e noite pela mídia ocidental, até que eles e a China e outros países conseguiram fazer uma aliança, que era a aliança para desdolarizar, acabar com os petrodólares e com o lastro em dólar. O que é lastro em dólar? Hoje, quando um país quer imprimir mais dinheiro, eu falo, vamos supor, o Brasil. Quando o Brasil precisa de mais dinheiro para alguma coisa, sabe o que o Brasil faz? O Brasil emite títulos da dívida pública. O Brasil quer investir 100 bilhões não sei onde, mas não tem 100 bilhões, não tem. Vai fazer o quê? Emite juros da dívida pública, bancos compram, e aí eles ganham de acordo com a taxa Selic, 10% ao ano, 11% ao ano e tudo mais. E o risco, você deve ter muito ouvido falar, risco Brasil, é o risco de dar o calote nessa dívida. Isso é o que acontece. Para não dar calote nessa dívida, os países têm o quê? Tem reservas cambiais. As reservas de quase todos os países do mundo são em dólar. Antigamente era em ouro. Mas desde os anos 70, ocorreu uma mudança, que agora, se eu falar disso, vai demorar muito. Os países têm lastro em dólar. Então o Brasil hoje, você vê, reservas cambiais do Brasil são 350 bilhões de dólares. Mas a reserva está em ouro, está em quê? A maioria está em dólar. Mesmo quando está em outras moedas, você calcula em dólar, porque a moeda internacional hoje é o dólar, a moeda mundial é o dólar. O que está acontecendo? A China, já falei aqui algumas vezes, convenceu Irã e Arábia Saudita a venderem para a China em yuan, que é a moeda da China. A China também convenceu a Turquia
a fazer negócios com a China na moeda da Turquia, que se não me engano é a lira, são liras turcas. E também conseguiu convencer vários outros países, aí entra Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Cazaquistão, que são países que você pode falar, Thiago, país lá no fim do mundo, mas são países que têm grana, têm população muito grande. E tendo populações muito grandes, maiores do que a da Europa, por exemplo, eles fazem negócios trilionários. E conseguiu convencer esses países todos a fazerem negócios nas moedas locais e não mais em dólar. Isso é o fim da dolarização, é o fim do lastro em dólar. Hoje, o único país do mundo que pode imprimir dinheiro a esmo, sem precisar prestar contas a ninguém, são os Estados Unidos. Isso vai acabar. Isso acaba com a hegemonia dos Estados Unidos. Aí olha só, a Rússia começou a sofrer as sanções, o governo russo assinou um decreto, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto dia 31 de março, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, as compras de gás feitas para a Europa, as vendas de gás feitas para a União Europeia, vão ter que ser pagas em rublo, que é a moeda russa. Os países europeus que quiserem comprar gás da Rússia vão ter que abrir uma conta no Gazprom Bank. Gazprom é a companhia de gás da Rússia. Gazprom Bank é o banco dessa companhia. Vão ter que abrir uma conta em rublos e depositar em rublos. Não adianta depositar lá em euros. E no decreto tem uma parte, eu li o decreto todo em inglês, a tradução dele. Não todo, mas as partes principais. O artigo 7 do decreto diz o seguinte: se o depósito for feito em qualquer moeda estrangeira, ou seja, não em rublos, que é a moeda da Rússia, isso vai ser considerado calote e o fornecimento será cortado imediatamente. A valer a partir de amanhã. No caso, o amanhã era dia 1º de abril. Então, a partir do dia 1º de abril, todos os contratos vão ter que ser depositados em rublos. O que aconteceu? A União Europeia começou a espernear, falou, não dá, não tem como, peraí, ferrou, a gente não pode começar a comprar rublos. Como é que a gente vai comprar rublos? A gente nem tem rublos, como é que a gente vai depositar em rublos para você? A Rússia falou, a gente te vende rublos em ouro, vocês pagam em ouro. Por quê? Porque o lastro vai voltar sem ouro, não vai mais ser petrodólares como é hoje, tudo em dólar, vai ser em ouro. Então a Rússia falou, eu compro ouro, me deem ouro. E aí eu vendo rublos, para vocês poderem trocar esses rublos por gás. Olha só, e o rublo, a moeda da Rússia voltou a se valorizar e voltou ao nível de antes da guerra. Voltou. Todas aquelas sanções que a mídia comemorava, eu vi o Sardenberg no Globo News lá, olha, acabamos, a Rússia está de joelho. Não, hoje quem está de joelhos é a Europa. A Alemanha falou que não ia, a Itália falou que não ia, a Austrália falou que não ia. Aí as maiores empresas da Alemanha, e uma delas, a maior empresa de químicos do mundo, que é a BASF, empresa alemã, falou, olha, se cortarem o fornecimento, vai ser um desastre para a Alemanha, vai ser um desastre total. Aí a associação da indústria da Alemanha, que envolve aí grandes indústrias, aí eu falo Volkswagen, Audi, enfim, indústrias automotivas, indústrias da Alemanha, emitiu uma nota para o governo dizendo, olha, se o fornecimento de gás for cortado, a Alemanha vai sofrer a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Para comparar com a Segunda Guerra Mundial, em que a Europa inteira foi destruída, imagina o tamanho da recessão. O presidente da Alemanha ficou assim, ei, caraca, mas não vamos. Porém, nos bastidores, um movimento começou a ser liderado pela Áustria, porque a Áustria não tem oceano. A Áustria depende que tudo venha por terra ou por baixo da terra. A Áustria é o país que mais está ferrado nisso tudo, não tem como vir coisa por navio e tudo mais. A Áustria liderou um movimento, falou com a Alemanha, são países muito parceiros, e pediram nos bastidores, perguntaram para a Rússia, olha, como é que a gente faz para comprar rublos? Aí a Rússia falou, paguem em ouro, vocês nos dão ouro e nós pagamos rublos. Aí a Alemanha colocou na mídia, olha, mas vocês estão aí quebrando o contrato de venda de gás, isso é uma quebra de contrato. Aí a Rússia respondeu, quebra de contrato foi quando vocês confiscaram 300 bilhões de dólares da Rússia. Quando a Rússia deixou suas reservas cambiais na Europa e no Reino Unido e nos Estados Unidos, tinha contrato. Quando vocês confiscam, vocês estão quebrando o contrato. Ah, mas a Rússia invadiu a Ucrânia, isso é errado. Tá, é errado. Não vou entrar no mérito se é errado ou certo. Os Estados Unidos invadiram mais de 60 países, ninguém confiscou as reservas dos Estados Unidos. A Arábia Saudita invadiu o Iêmen faz 7 anos, morreram 370 mil pessoas, estupraram, mataram, foi uma coisa horrível. Ninguém confiscou nada deles. O Catar usa trabalho escravo, tá tendo Copa do Mundo, ninguém nem vê. Ninguém faz nada, só a Rússia. Só nós? Não. Vocês também quebraram o contrato. Então agora vocês vão pagar pra gente em rublos. E ponto final e acabou. Ou seja, a desdolarização chegou na Europa. A Europa está completamente de joelhos. Aí o que acontece? A Itália e a Alemanha já iniciaram os trâmites para abrir contas no Gazprom Bank, que é o banco da empresa de gás russo,
em rublos, para começar a pagar em rublos. Os Estados Unidos estão desesperados. A popularidade do Joe Biden caiu no pior nível desde que ele assumiu. Ele conseguiu chegar no pior nível. Ele achou que ia ser, eu mostrei aqui várias vezes o gráfico, que ia subir a popularidade dele como a do Bush, que ele ia culpar tudo no Putin, impor mais sanções, todo mundo ia aceitar uma piora muito grande na qualidade de vida só para ferrar a Rússia. O que aconteceu foi o contrário. Ele levou uma invertida da Rússia e da China que acabou na desolarização, coisa que ele jamais imaginava. E ele perde na pesquisa pro Trump. Eu vou falar pra você, perder pro Trump nas pesquisas, você tem que ser muito ruim. Você tem que se esforçar demais pra ser ruim pra você conseguir perder do Trump. E é isso que o Biden tá conseguindo. E pra piorar, as pesquisas, eu li várias pesquisas, mostram que mais americanos culpam o Joe Biden pela alta dos preços, tá uma inflação recorde nos Estados Unidos, do que o Putin. Para tentar desfazer um pouquinho isso, ele começou a liberar, todos os países têm reservas estratégicas. O único país que não tem reserva estratégica mais de porcaria nenhuma é o Brasil, que a gente tinha reserva de grãos, de arroz e tudo mais. O Bolsonaro acabou com isso, por isso que subiram tanto os preços dos alimentos. Os Estados Unidos têm reservas estratégicas de petróleo. Eles estão liberando 1 milhão de barris por dia das reservas deles, eles estão vendendo agora. Por quê? Para ver se abaixa o preço da gasolina. Só que isso vai abaixar o preço da gasolina lá em 50 centavos de dólar por galão. Lá em galão, né? Em litro. Lá eles têm tudo diferente, né? Não tem litro, não tem metro, tudo diferente. Tá. Só que mesmo baixando em 50 centavos de dólar por galão, ainda vai estar $1 mais caro do que um ano atrás. Quer dizer, não adianta. Ele não consegue conter a inflação. Para piorar, ele só pode vender, liberando 1 milhão de barris por dia, até outubro. E vai ter eleições, lá chamam de midterms. Lá é o seguinte, tem eleição para presidente num ano, e 2 anos depois tem eleição para deputados. Então o presidente, é como se, imagina se o Lula assumisse a presidência agora, mas não tivesse eleição para a Câmara e para o Senado. O Lula assumisse com o Congresso de agora. Só tivesse eleição para deputados daqui 2 anos. Então o Lula ia ter que ficar 2 anos com o Congresso que foi eleito em 2018. Imagina isso. É assim nos Estados Unidos. Só que essas eleições, o presidente atual tem que chegar com uma popularidade em alta, porque senão ele não vai ter maioria. Hoje ele tem maioria, mas ele não vai mais ter maioria. Por quê? Hoje já não tem. As pesquisas mostram que ele vai perder a maioria. Se ele não tiver maioria, ele ficou a risco de impeachment. O Joe Biden. Então a coisa tá ruim, tá muito ruim para ele, tá em desespero, ele não sabe o que fazer. Voltou a provocar a China com Taiwan. Enquanto tudo isso acontece, olha só, o primeiro-ministro da Polônia deu uma declaração desastrosa, dizendo, olha, as sanções à Rússia não funcionaram. E aí, em vez dele fazer o correto, que é falar, é bom a gente parar com as sanções, tentar voltar ao mundo como era antes e manter as coisas como eram antes, e aí a gente mantém a qualidade de vida do povo europeu como era antes, que eles são ligados na Europa. Não, ele quer sanções mais rígidas, que é o que vai piorar o problema 10 vezes mais. O ministro da Alemanha, eu vou te mostrar aqui, sobre a Rússia, sobre a Polônia. Sanções está em inglês, mas sanções anti-Rússia don't work, não funcionam. Polônia, primeiro-ministro da Polônia falou hoje. Aí, tem mais. Começou a se veicular que poderiam chamar a Finlândia para entrar na OTAN e a Finlândia teria mísseis apontados para a Rússia. O governo russo, na hora, falou, olha, a gente vai apontar mísseis em Kaliningrado. Kaliningrado é um pedacinho pequenininho da Rússia que fica no norte da Polônia. Tem ali a Rússia no mapa, aí tem parte que não é Rússia, tem um pedacinho pequenininho da Rússia aqui perto da Polônia. Quem quiser ver lá o mapa, você vai ver. O chefe do Estado-Maior do Exército da Alemanha é como se fosse aqui o chefe do Exército do Brasil, como se fosse o Braga Neto, o ministro da Defesa, alguém assim, só que da Alemanha disse o seguinte, tá aqui a declaração dele. Chefe do Estado-Maior, quem quiser pausar aí para ler, tá aqui a fotinho dele, falou assim, os mísseis russos Iskander podem atingir qualquer alvo na Europa Ocidental a partir de Kaliningrado, e seu país não pode detê-los. Ele fala, general alemão, não podemos parar os mísseis russos. Então não dá para convidar a Finlândia para entrar na OTAN e para insistir com a Ucrânia entrando na OTAN e colocar uma arma na cabeça da Rússia para ver se eles conseguem parar esse movimento que está acontecendo na política econômica. Vamos lembrar, eles fazem guerra, mas na verdade o que eles pensam é o seguinte, petróleo, gás, economia. Esse é o motivo final. Guerra é só a desculpa deles. E não vai dar para fazer isso porque eles descobriram, e eles não sabiam disso até antes da guerra começar, que os mísseis russos realmente funcionam. Porque eles achavam que esses mísseis hipersônicos russos, que eu até mostrei antes da guerra começar, depois mostrei de novo, que isso era balela, que isso era a Rússia estava blefando. Até o momento em que a Rússia detonou 3 alvos da OTAN que ficam dentro da Ucrânia, e eles nem viram. Quando viu, pum, explodiu tudo. Eles, caraca, de onde veio isso?
nenhum radar detectou. E aí o que aconteceu? Passados dias e dias, eles estudaram todos os radares que tem a OTAN, e olha, a OTAN são diversos países com tecnologia de primeiro mundo, e eles falaram, nenhum dos nossos radares nem sequer detectou o míssil. A gente não sabe de onde veio, como veio, em qual velocidade e de onde, simplesmente explodiu o alvo. E aí o general alemão falou, gente, não dá. Não dá mais pra gente usar aquela estratégia de colocar uma arma na cabeça do rival, porque o rival tem uma arma que a gente não consegue deter, a gente não consegue ver. A gente, como disse o Putin antes da guerra começar, e eu mostrei esse vídeo aqui, ele falou, vocês não terão tempo nem de piscar. Então não entrem nessa guerra, não façam essa guerra acontecer. Começou a guerra na Ucrânia, a Rússia agora parou, a Rússia tirou as tropas já de Kiev, e a Rússia está focando na região separatista, a região que queria separar. E o exército ucraniano foi todo para lá e a guerra vai ficar naquela área da Ucrânia. Tudo indica que o resto da Ucrânia ficará livre da guerra. A partir de agora será a área que queria realmente separar da Ucrânia, que eu falei isso aqui antes da guerra, inclusive. E eu falei isso aqui, se pegar vídeo meu do ano passado, em que poucas vezes eu falava de geopolítica, porque não estava acontecendo um movimento tão importante quanto esse, que vai mudar a história. Eu falava, olha, tem regiões da Ucrânia, Odessa, Donetsk, em que a população, 90% da população se considera russa. Eles não querem ser ucranianos, eles querem se separar. Depois do golpe de Estado, eles começaram a sofrer perseguição. 14 mil pessoas inocentes morreram. Morreu mais gente inocente em 2014, até antes da guerra começar, do que depois que a guerra começou. Pra você ter ideia, gente inocente que foi perseguida pelos neonazistas de lá. Só pra que você tenha ideia do que tá acontecendo no mundo. Isso tudo culmina no fim da hegemonia dos Estados Unidos e numa piora significativa na qualidade de vida dos americanos e dos europeus. Os europeus estão hoje de joelhos para a Rússia e para a China. Só para que você tenha ideia do que está acontecendo. E isso tudo porque eles aceitaram servir de fantoche dos Estados Unidos. Só por isso. Se não aceitassem, não estariam de joelho hoje. Só para que você tenha ideia.